Então, semana passada, a gente começou e, na verdade, foi uma apresentação, certo? E aí, hoje eu vou continuar, de fato, vou entrar com conteúdo do que a gente se propôs, mas quando vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper, ou se for uma coisa muito do momento, às vezes tem uma dúvida que é do momento, você precisa falar na hora, pergunta, levanta a mãozinha e vamos à luta. Se não, anota, depois se coloca, se posiciona, enfim. Vamos lá, deixa eu abrir de novo, compartilhar a tela. E vocês estão bem? Ninguém falou nada. Vocês estão bem? Dormiram bem? Não precisa nem abrir a câmera, não, mas é porque só quero saber. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Aqui no Rio tá frio pra cacete, isso dá uma piorada assim no nariz, mas tá tudo bem no geral. Não, tá aqui também, eu tô no Rio, né? Então já tô um casacão. Ah, então você tá sabendo como é que tá? Tá frio, tá chovendo, tá úmido? Aqui em São Paulo o tempo mudou ontem de um jeito que, tipo, tava humanamente possível ficar na rua, assim. Bem pesado o frio, assim. Pra mim que sou de Salvador, então, sofri. Estou sofrendo, né? Porque tá muito frio. Chegou a 9 ontem, eu acho. Mas a sensação térmica tava de menos ainda. Nossa, São Paulo é assim, é o demais. Eu não sei como é que vocês sobrevivem, que é muito frio. Tá muito frio. Não, o Rio não, a gente não tá sobrevivendo, nem sei quantos graus que tá aqui, mas enfim. Bom, vamos lá. Nosso tema, como apresentar o layout de sua proposta de figurino. Mai, só um Oi. minutinho antes de você começar, porque eu acho que tem uma galera que não estava aqui, né? Tá frio, Sim. né? Não estava aqui no primeiro dia, então a gente meio que inverteu um pouco da ordem, né? Sim. Então a Mai vai entrar, era para eu entrar hoje, a Mai vai entrar hoje e eu entro com o meu conteúdo na semana que vem. Mas a gente vai estar fazendo um bate-bola aqui para vocês entenderem um pouco da dinâmica, né? Tá bom? Vamos meter marcha? Vamos que vamos. Então, da outra vez falamos da motivação, enfim. A gente até volta nessa. Depois a gente quer também conhecer quem não estava, que queira falar também, se posicionar em alguma questão, mas vamos que vamos. Proposta visual de figurino, como tornar a vida mais prática, né? A gente está falando sobre como criar esse layout. Assim, no último encontro, eu percebi que todo mundo já tinha mais ou menos uma habilidade mesmo, conhecimento em relação às ferramentas de arte. Mas a proposta dessa oficina é justamente falar sobre isso, como tornar fácil, quais são as ferramentas que a gente pode usar. Hoje a gente tem muitas possibilidades, é isso. Então, o intuito é tornar o mais prático possível. Então, vamos começar do começo. Vamos falar da pesquisa. A gente começa... quando a gente trabalha com figurino, com moda, enfim, existe uma demanda. E essa demanda vem de onde? Por exemplo, você pode trabalhar numa TV e você está num ambiente de uma equipe de figurino que você faz parte da equipe e existe uma figurinista titular, ou você é titular, enfim, e você precisa criar a partir de um roteiro. A partir de um roteiro de uma novela, a partir de um roteiro de uma série, ou existe a possibilidade também de você, enquanto autônoma, de repente ser convidada para fazer um filme. Você vai receber um roteiro e, a partir daquele roteiro, você vai desmembrar quem é esse personagem, em que universo ele vive, e, claro, sempre trocando uma figurinha com o diretor, que é o diretor que vai te passar esse briefing, vai falar, olha, existe esse roteiro, mas o meu olhar, eu estou pensando que esse filme vai ser todo escuro, ou vai ser todo em tons vermelho, porque a referência X, aí ele vai te dar referências para você entender mais ou menos como ele está pensando em gravar aquele filme, como ele está idealizando aquele personagem, para você entrar no universo dele e, a partir disso, criar. Né? Porque quando a gente fala, existe
geralmente existe um briefing, né? Existe um caminho a seguir. Então, no caso de uma novela, no caso de um filme, no caso de teatro mesmo, existe já um olhar. A partir daquele olhar, você cria em cima. Claro que, assim, há trabalhos e trabalhos, né? Então, tem diretores que vão te dar liberdade criativa. Às vezes, ele não tem ideia nenhuma sobre como vai ser aquele figurino, quem é aquele personagem. Ele tem uma ideia de como ele quer filmar dos ambientes, mas ele não tem uma proposta específica, sabe? E você pode chegar e trazer, poxa, eu li nesse roteiro, eu vejo essa pessoa muito nos tons rosa, porque o rosa traz o significado X e parará. Você pode trocar com ele e, a partir disso, ele pode também comprar sua ideia ou não. Também ele pode falar, não acho que seja nada disso. Então, na verdade, a ideia é que sempre você esteja criando, né? É fundamental que você tenha esse olhar da criação. Nem sempre você vai ser ouvida, nem sempre as suas ideias serão aceitas, mas é importante que você traga isso, porque é o exercício do figurino, é o exercício da moda. Você tem que estar sempre fomentando essa criação e, a partir disso, elaborar o figurino. Não é isso, Denise? Exatamente. Ou então, quando a gente dá uma ousadia, inventa de fazer um filme, como a doida aqui, né? E aí você vai criar o seu briefing, o seu roteiro, a sua história. Então é tudo muito íntimo, né? Se é com a base de uma observação sua ou se é um universo que você quer construir. Então, são caminhos que a gente vai trazer aí, ou muito íntimo, ou seguir um roteiro já estabelecido, né? Ou a gente pode complementar apenas, ou só seguir aquilo que você quer, né? A Mai está trazendo de figurino, mas também expandindo para outras ramificações da área, por exemplo, da moda, como de comercial, né? Comercial do audiovisual, que você tem um personagem X e você tem uma cartela de cor muito específica daquele cliente, e aquele personagem tem que passar aquela informação muito, muito quadrada, muito engessada daquele cliente, que a gente não tem muita abertura, né, para criar. Então, a gente geralmente trabalha sempre na cartela de cor, que é o primeiro pontapé assim, para comerciais, e a partir daí a gente vai desmembrar para poder, ou, se for possível, ou só seguir mesmo aquela caixinha daquele pontapé inicial de briefing, que pode vir com um mood board ou não, ou só uma descrição em texto, né? Que a gente tem que, a partir daí, materializar e desenvolver uma pesquisa, fazer uma pesquisa de imagem, né? Que é o que mais vai trazer a partir de agora, né? Isso. Ou eles já trazem um mood muito específico, muito já quadrado, para a gente, a partir dali, continuar. Principalmente publicidade, né? Eu acho que publicidade realmente vem assim, fechadinho, vai ser filmado assim, já tem tudo certo, e você vai seguir aquilo. Uhum. E não tem como você sair muito, não. É aquilo, é aquilo. Eles podem mudar tudo no final, tá? E você tem que se virar, que é o que acontece, que a publicidade é assim, é para os fortes. Mas, pois é bom falar isso. Mas, assim, de um modo geral, tem esse briefing, caminho que você vai seguir, mas que é interessante, mesmo que a sua ideia não seja totalmente aprovada, que você traga isso. Isso é um exercício do criar, você sempre tem que estar, de alguma maneira, criando e sugerindo coisas, né? É importante isso para o artista, né? A gente está falando aqui do figurino, da moda, a gente está falando de arte. Então, somos criadores, né? Então, isso é importante ser falado. Aí, vamos seguir. E tudo começa a partir da pesquisa, né? Que é isso que a gente está falando. A pesquisa nada mais é do que essa seleção de imagens que hoje a gente vive num mundo digital e que você pega o Google, Pinterest e acha um universo de imagens. Mas é importante dizer que essa pesquisa ela não necessariamente precisa ficar só no mundo digital. A gente tem livros, a gente tem revistas, a gente tem jornal, não sei se existe ainda, mas enfim, existem colecionadores, mas tem tudo, assim, qualquer coisa
Quando a gente fala de criação do universo do personagem, a gente está falando de tudo. Às vezes, um papel de bala, a cor de um papel de bala vai te remeter a uma ideia e você coloca ali, tira foto, cola, enfim. A pesquisa ela tem que ser ampla, tem que haver esse olhar de, de aprofundar mesmo, de entender que não é só sobre catar imagem no digital. Não que isso não seja importante, isso é maravilhoso, é prático, você vai lá e resolve a sua vida. Mas todo o resto, eu vi isso aqui, me remete, o clipe me remete a não sei o que do personagem que na época, não sei. Enfim, a gente tem que pensar de uma maneira abrangente. E essa colagem, a gente vai falar aqui dessa colagem, que é o mood board, que é uma colagem digital, mas tem também, né, o manual, né, o velho e bom manual, de você realmente fazer uma colagem de revista, recortes, porque a gente, aos poucos, a gente está perdendo isso, mas isso é muito interessante, porque na colagem manual você descobre habilidade mesmo em um outro universo criativo, né, Denise? Uhum. Exatamente, porque eu acho assim, o computador ele é uma ferramenta, né? Os softwares também é uma ferramenta que nos ajuda, mas acho que a criatividade ela bate quando a gente sai desse lugar engessado, dessa caixa, e a gente amplifica, né, o nosso olhar, por exemplo. Esse mood board que a gente faz num programa, a gente consegue se aprofundar quando a gente coloca ele numa parede, por exemplo. Um bom exercício de você desenvolver, desde a pesquisa, ou para quem é da moda, como eu, que venho da área da moda e desenvolvo coleções, né? Uma boa ferramenta, uma boa forma de você ampliar seu horizonte, perceber de forma mais 360, é colocar numa parede expansiva, e nessa parede você imprimir tudo que vem, né? Que você vai pensando de cartela de cor, o que você vai pensando de silhueta, de shape, coisas que não tá na internet, você fazer uma pesquisa em museus, ter o olhar treinado, começar a treinar, que eu vou falar mais na semana que vem sobre treinar o olhar, né? Você começar a criar um repertório mais voltado para uma fotografia, uma memória fotográfica, né? Ficar com o olhar bem ligadinho em todo ao seu redor, é como a Mai trouxe do papel de bala, é uma pessoa que passa próximo de você, né, na rua, um familiar que de repente traz aquela nuance daquele personagem e você vai catalogando minuciosas coisas, detalhezinhos, e você vai colocando nessa caixa, né, que é esse mood board de referência, né? Então, são coisas peculiares que não vai estar na internet, que você tem que ir treinando o seu olhar, treinando o seu repertório, porque tudo pode te inspirar. E a gente, às vezes, acha que está muito longe, não está. É num show que você foi, é numa galeria que você foi, é numa exposição que você foi, um lançamento de um livro, é uma capa de um livro, é um shape de um objeto, né? As silhuetas que você observa um objeto, você, nossa, essas curvas, ou essa volumetria, ou essa textura. Eu vi uma textura numa flor, numa planta, num animal, vi uma pena de um pavão que saiu num parque, pega aquela pena de pavão, traz, coloca no seu mood board, porque de uma pena de pavão você consegue ter ali desde cores, né, como que eu posso dizer, cores, você pode trazer uma estampa, uma textura, o que mais? Então, você pode entrar no mood ali, dentro apenas de uma pena de pavão. Se você observar aquilo no ápice da sua memória, até exaustar, você vai viajar naquilo, você vai desenvolver. Por exemplo, se todo um cenário todo com a estampa de pavão, todos os objetos, a roupa do personagem, a casa do personagem, vamos dizer assim. Então, assim, a gente já vai... que pessoa que a gente já está falando? Que personagem é essa que tem uma casa e tem a roupa com a mesma estampa? Então, ela já está falando de quem é ela. Então, isso amplifica a nossa perspectiva de como entrar nessa pesquisa. É um pouco do universo aí. Pode ir, Mar. Então muda. Como? Ah, meu Deus. Tá. Então, assim, continuando a falar sobre a pesquisa,
é importante também se ater às fontes, né? As fontes que a gente busca essas imagens, porque, assim, quando a gente trabalha com imagem, nessa pesquisa a gente tem referências, mas é interessante entender que referências são essas que a gente vai usar para não reforçar estereótipos, né? É importante estender esse universo de pesquisa, né? Porque às vezes a gente vai na mesma fonte, e é uma fonte viciada, que muitas vezes tem imagens que foram construídas anteriormente, né, séculos, e que são que vão perpetuando estereótipos. E aí, quando a gente fala sobre isso, eu vou trazer um tema aqui que, na verdade, tem uma profundidade muito maior, mas que eu acredito que ele seja muito importante estar dentro da pesquisa. Por quê? Porque quando a gente pesquisa, a gente precisa ter essa responsabilidade do que a gente está criando. Quando a gente cria uma imagem, a gente está falando aqui de moda, de figurino, a gente está falando sobre produção de signos. Não é só uma imagem. Uma imagem, ela quer dizer muitas coisas, né? Já tem uma imagem vale mais que palavras. Então, numa imagem, você está colocando referências, você está dizendo alguma coisa sobre aquele corpo. Então, quando eu falo sobre se ater às fontes, entender que existem fontes diversas, o que aquela imagem que você pegou de algum lugar está querendo dizer, e será que eu quero reforçar essa imagem aqui? Né? Será que eu preciso fazer isso? Então, a gente aumenta a nossa responsabilidade sobre essa criação e entende que quando a gente cria uma roupa, não é só criar uma roupa. Você está dizendo muita coisa, você está falando com o público, então você precisa entender que você tem responsabilidade sobre isso. E a isso a gente dá o nome de decolonializar ou descolonizar, que é justamente quando você entende que existem grupos que tiveram imagens subalternizadas durante muitos anos, e quando a gente fala de descolonizar ou decolonializar, é justamente criar novos signos para esses grupos, né? Então, a gente está falando, sim, de novela, a gente está falando de filme, a gente está falando de uma população negra, a gente está falando da população indígena, como ela é projetada nesses lugares. Então, quando a gente se propõe a ser um criador, se propõe a ser estilista ou figurinista, a gente cria essa responsabilidade também. Então, é um itemzinho que tem uma profundidade muito maior do que eu tô só passando por esse assunto. Mas é importante a gente reeducar esse olhar. E quando a gente está na pesquisa, é sobre isso, é sobre se ater a esse lugar. Espera aí, será? E se perguntar mesmo, que é o exercício da pergunta, né? É muito importante, por isso que eu trouxe esse assunto aqui só para pontuar, mas ele tem extrema profundidade, ele é muito maior do que isso. Exatamente. Né? É um curso, na verdade, né? Um curso. Mas é importante que ele esteja aqui dentro da pesquisa para a gente começar a entender isso. Que a pesquisa ela é extremamente importante, não é só você sair pegando imagem. Que signo que tem isso? O que significa isso? E se eu descolar, se eu mudar completamente isso, mudar aqui, mudar ali, pegar uma referência de outro lugar, procurar outras fontes, né? A gente tem um mundo, um universo de coisas aí, gente. Então, é importante ter esse exercício do pensar. A gente está falando aqui sobre pensamento. E aí, vamos lá. Mas aí, teve essa demanda, alguém te fez uma demanda, você vai fazer um filme, e você precisa criar isso, independente da posição onde você estiver. Se você vai assinar esse figurino, se você é assistente da figurinista, se você é assistente da estilista, se você é estilista, você está no grupo da criação. Ponto, é sobre isso, você é um criador. Então, você vai participar disso, você precisa saber, independente da posição onde você estiver. É sobre saber sobre as coisas. E aí, a gente está falando dessa colagem, que, né, a gente falou que pode ser manual, e pode ser digital. Aqui tem 3 referências completamente diferentes. A primeira, a gente vê que é muito mais sobre os processos da criação dessa peça, né? Você vê que tem a peça embaixo recortada, assim, né? Deve ter acabado de sair do corte.
e aí ela montada e os croquis. Então, assim, é um mood também, um mood board, é uma prancha, mas falando sobre essa peça. Isso a gente pode fazer quando, por exemplo, você está no... Você, sei lá, vai ter que apresentar o figurino que é muito específico de um personagem, e você criou aquilo, sei lá, é um super-herói, da roupa dele vai sair sei lá o quê, ele vai voar. Então, muitas vezes você vai ter que apresentar isso na sua proposta de figurino para aquele personagem, você vai falar, não, vai ter isso, vai ter qual é o processo, porquê daquilo. Muitas vezes você vai escrever, tem gente que escreve, tem gente que não escreve. Eu, particularmente, eu gosto de escrever. Acho que é interessante para apresentação, deixar escrito, tem coisas que são muito específicas, né? Então, é um exemplo. O segundo é uma colagem mesmo, uma colagem de ideias, e se você parar para olhar, tudo bem, isso é da Vogue, você vê o universo de quem é Vogue, né? De quem essa leitora Vogue. Então, são várias referências, né? É uma colagem mesmo. E o terceiro é uma colagem super simples, tá? Essa aí eu acho que eu fiz no... Não sei se... Acho que foi no Canva, que também é de universo. Aí uma proposta que eu criei um exemplo e você vai ver que vai aparecer em outros lugares isso. Então, é o universo desse filme aí, no caso, é o filme da A Mulher que Eu Era, é um filme que eu fiz, e aí são algumas das imagens que eu usei no Mood. Não foi esse aí eu criei a partir da ideia. Mas só para dizer que também pode, né, independente, a gente está falando aqui de possibilidades, né? E de possibilidades das ferramentas. Então, aqui é uma ideia do Canvas, enfim, a gente vai seguir, eu vou mostrar outras. Aí, quais são essas ferramentas e software? Como tornar a sua vida mais prática? Todo mundo já sabe aqui mais ou menos quais são as ferramentas, né? Tem o Canvas, até embaixo aí tem alguns exemplos que eu fiz, eu vou mostrar mais à frente. Tem o Canvas, que tem essas ferramentas, que, poxa, é super prático. Eu digo isso porque, assim, tem gente que não usa o Photoshop. Eu acho o Photoshop incrível, mas às vezes eu não tem como usar. O que é mais próximo é o Canvas, e vamos que vamos. A questão aqui é resolver. Como resolver? É sobre isso. E, claro, resolver com uma estética minimamente aceitável, né? É importante, né? A gente está falando de tornar a vida mais prática. É sobre isso. Tem o Google Drive, né? Que também é super prático, é uma colagem. Ó, aqui também foi da Mulher que Eu Era, que eu vou mostrar mais à frente no PDF. Que a gente, na verdade, assim, da direção, foi justamente a arte que a gente fez para a direção de arte, né, junto com o figurino, né, que o figurino está dando a direção de arte. Então, eu tinha feito uma pesquisa sobre tudo que eu tive entendimento do personagem, não sei o quê, e eu vou muito na arte, eu gosto muito de pesquisar arte. E o diretor de arte tinha feito uma outra pesquisa também do universo, também algumas propostas em relação ao figurino. E aí a gente trocou uma ideia, a gente começou a montar essa arte. Então, na verdade, eu vou mostrar para vocês até uma arte incompleta. Não foi que a gente apresentou, mas foi uma mistura desse processo, tá? E foi no Google Drive, que também são ferramentas super práticas assim de apresentação para fazer a colagem. Aí aqui, o Keynote, que a gente falou da última vez. Então, o Keynote também é uma ferramenta de apresentação, assim como as outras, que só pode ser usada no iPhone ou no iPad, no Mac, funciona melhor. Não tem nada demais, na verdade, assim, é só mais uma possibilidade, mais uma ferramenta. Aqui eu estou mostrando porque são possibilidades que qualquer um pode usar. De repente, para você é muito mais interessante usar Keynote do que usar Canva, ou prefere usar Canva do que entendeu? Então, aqui são possibilidades também. E tem modelos, né? Como tem aqui embaixo, tem temas que você pode só pegar, escolher e ir introduzindo as imagens.
Não, assim, eu particularmente ainda prefiro o Canva. Não sei porque eu estou mais treinada a usar. Mas eu achei ótimo também. Criei uma apresentação que eu vou mostrar para vocês. E só que eu acho que a dificuldade que eu encontrei, na verdade, não foi nem não foi nem no Keynote, nada disso. Eu vou apresentar outras ferramentas também que eu usei para tirar fundo, né? Tirar o fundo das imagens. Porque o que acontece? A apresentação em si, a gente tem essas ferramentas, tem o Canva, tem essa, tem outra, deixa eu ver qual é a próxima. Tem essa, ó, tem o Google Drive. É só sobreposição de imagem, assim, não tem muita questão, sabe? O lance mesmo que eu acho interessante dessas ferramentas é entender qual é o modelo mais interessante, mais divertido, ou que tenha a ver com a proposta que você vai fazer, né? Mas, no final das contas, você pode criar uma do zero, não tem que ser. Você pode chegar, abrir um Canvas e criar, ou mesmo o Google Drive. São só possibilidades, são ferramentas, né? E aqui, na verdade, a minha dificuldade foi ter a habilidade mesmo de recortar no celular. Que aí eu realmente baixei os aplicativos para recorte, né? Graças a Deus a gente tem essas possibilidades. Graças a Deus não, graças à santa tecnologia e aos criadores tecnológicos, a gente pode fazer isso, recortar, tirar layers, não sei o quê, nananã, fazer colagem ali rapidinho. E aí a minha dificuldade mesmo foi ter a habilidade de recortar certinho, porque no Photoshop você vai tum, tum, e rapidinho. Mas, enfim, eu estou apresentando aqui possibilidades também, porque às vezes você está no corre-corre, tem que fazer um mood e não sei o quê. Então, assim, tem esse touch, retouch, esse black... Cadê, gente? Não consigo ler. Background Eraser da Hand Closed, Photo Layer e Removal. O Removal eu confesso que eu não gostei muito, porque eu não sei se eu é que não tive habilidade de fazer, tá? Pode ser eu posso ser um problema, ou se realmente, porque ele recorta tudo, ele não entende. Eu gosto muito de fazer os nozinhos e recortar, confesso. Mas, enfim, é uma possibilidade. Mai, tem uma pergunta aqui. Ai, fala, que eu não consigo ver. Eu vou olhar para tu. Fala. Deixa eu só voltar aqui, que eu estou tentando. Se usar o Canvas, é imprescindível ter o pacote pago. Não, eu não Não pago precisa. nada. Não, Tem o imagina. gratuito, é Tenho super simples. gratuito. Tenho Você tem um gratuito. aplicativo pelo celular. Então, Tenho. eu já trabalho com o Canva, fui eu que fiz a pergunta, desculpa interromper. Eu Nada. já trabalho com o Canva, mas eu fiquei curiosa para saber se na área do figurino é comum, assim, a grande maioria usar o Canva e ter o pacote pago, já ser uma coisa assim, que tá no pacote, entendeu? A pessoa sabe que tem que assinar o Canva, ou não, dá para se virar de boa com o... Não. Eu acho que, bom, assim, da minha experiência, eu não tive isso, não, de ter que ter o pacote pago. Acho que não. Não, dá para você entregar um bom trabalho sem precisar ter o pago, saca? Sim, eu já uso ele na versão gratuita e para mim super serve, sabe? Só que eu fiquei meio que na dúvida, vai que tem alguma coisa que faz questão de ter o pago, entendeu? E isso é mais um custo para Não. quem não tem Eu tô projetos notando. sempre, você ter um pagamento fixo de uma ferramenta, sem necessariamente saber se vai usar ou não, faz uma diferença, né? Não, eu acho assim, eu acho que o mais importante é você resolver. Eu acho que é muito mais sobre isso, sabe? Como você vai fazer, se você vai usar o Canva, se você vai usar esse Background Eraser para tirar, ou se vai usar o Photoshop, não interessa. O que interessa é você resolver e entregar. É sobre isso. Eu estou apresentando essas ferramentas porque, assim, são possibilidades, assim como existem milhares de outras, né? Eu não conheço tudo, assim, essas são as básicas que realmente a gente vai usando e vê que outros colegas estão usando também, mas o importante é você entregar. Eu acho que é muito mais sobre isso do que como você vai fazer isso. Se para você serve o Canva sem ser pago,
Está servindo? Tá ótimo. Sabe, eu falei do Google Drive porque eu muitas vezes uso o Google Drive tranquilo, assim, tô nem aí. É sobre a sua criação ali em cima, é um papel em branco. Você pode criar o layout, entendeu? Essa apresentação também foi uma arte feita à parte e que depois eu fui agregando. Então, é muito mais sobre você criar isso, entendeu? Da melhor maneira que você puder. Então, É uma é isso. forma, né, mãe? É meio que assim, a gente tá diante de uma equipe e a gente tem que meio que materializar o que a gente está pensando, né? E de meio que cruzar as informações do direcionamento do diretor, da arte. Então, assim, a gente tem que fazer um compilado para a gente mostrar como a gente está pensando. Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente materializar em imagem aquilo que a gente está pensando. Então, assim, vai ser uma forma das pessoas verem, né? De repente, você pode fazer uma pesquisa de campo, né, quando você tem um briefing muito direcionado, e você fotografa aquela peça e, tipo, olha só, o shape que eu pensei é esse aqui, eu tirei a foto. Você pode imprimir, você pode usar um drive, mas também você pode usar fisicamente um documento que vai conter todas essas informações, né? Ou que todo mundo junte essas informações, ou que você faça meio que um resumo para você ter um direcionamento melhor no que você vai apresentar. E pode ser até fisicamente, né? Uma foto que você tirou, você imprimiu e você adicionou nesse documento, porque você vai ter ali uma forma de você pensar desde a base da direção ao que você vai ter de cenário, porque não tem como você construir um figurino sem saber onde esse figurino vai estar, que ambiente é esse, que cores são essas, porque você pode tanto potencializar essa imagem, essa roupa, quanto você pode estragar. Tipo, ficar algo totalmente fora do contexto. Então, você tem que ter uma forma de você ir estudando, experimentando também como que vai ter isso. Mesmo eu fazendo uma pesquisa de campo, fotografando aquela peça que eu acho que é o shape daquele do modelo, ou do ator, né? Ou de quem vai apresentar a imagem do que foi brifado. Pensei nessa roupa, mas é uma roupa que tem uma volumetria, mas como que é a arte, né? Qual o espaço que vai ter essa roupa? Tem espaço suficiente para entender esse personagem, por exemplo, que tenha um volume muito grande, mas a arte está lá pensando que vai ser num quadrado, onde praticamente o que vai ser mostrado no filme é o enquadramento de rosto, ou seja, já não vai ser interessante você propor, né, digamos, numa suposição de você ter essa possibilidade de propor um figurino, já não vai ser coerente. Você entender como, de acordo com o brief do diretor de enquadramento. Se você tem só cenas que é de rosto, então nem adianta você É. querer trazer um monte de coisa, porque não vai entrar. Não, e Sabe? essa relação com a direção de arte tem que ser muito afinada, é muito importante isso, sabe? Quando você entra no trabalho, é imprescindível essa relação, que às vezes não acontece, tá? Só para agora, momento realidade. Às, Realidade. Fidel e realidade. às vezes não acontece, mas é importante, por exemplo, imagina você pensar o figurino todo, um volume embaixo, não sei o quê, aí realmente você vai pegar isso. Sabe? Tipo, Acaba com o seu trabalho, você fez aquilo durante, sei lá, demorou para fazer aquilo, para valorizar aquilo. Aí não, só pega isso aqui. Mas isso acontece, só para, mesmo às vezes afinando, chega na hora, de repente, não, é melhor plano X, enquadramento tal, e não, e aí é isso. E aí é só uma questão de aceitar. Mas quanto mais você tiver essa relação afinada com a direção, e com a direção de arte, melhor ainda, porque você vai saber o que você vai valorizar do seu figurino, para você também entender o quanto de trabalho você vai ter naquilo, sabe? É óbvio que você vai entregar o figurino todo pronto, mas só aparece isso aqui, então eu preciso valorizar alguma coisa muito específica no figurino, então é com isso que eu vou trabalhar, sabe? Eu vou ficar me prendendo a, sei lá, o volume na saia, na parte de baixo, não vai aparecer, né? É uma questão também de inteligência do seu trabalho, mas é claro que eu não estou falando que não vai entregar o figurino pela metade, não, mas é entender
o que você vai valorizar naquele dinâmica do job, né? enquadramento. Exatamente. Tem uma pergunta aqui. Se a pré-aprovação, né, do figurino primeiro passa pela direção de arte. Para Sim, você. não, é isso mesmo. Porque, É uma na verdade... troca, né, entre a equipe, né? Tipo, a gente entregar o melhor de acordo com o objetivo do job, sabe? A gente tem que trocar com o diretor, com a arte, mas quem vai dar o aval final de certa forma, é o diretor, né? A gente vai apresentar para afinar com a arte, ver se casa, mas o diretor dá o aval final. E, tipo, vai de acordo com a perspectiva de todo mundo. Porque, por exemplo, a arte vai estar focada muito no cenário. De repente, existem coisas específicas do figurinista que você vai ter que defender seu figurino, que a pessoa da arte não tem conhecimento, assim como o próprio diretor também. Então, entender muito bem o objetivo, né, que é proposto naquele job, na construção desse personagem, porque tem coisas peculiares que só você sabe. Então, você vai ter que mostrar por A mais B e defender seu figurino ali. Então, assim, olha só, quando você está me trazendo que você quer um personagem, às vezes você tem que brigar. Hein, Mai? Sim. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Às vezes você briga para defender seu figurino. Com certeza, sempre, né? Porque... Mas é isso, o diretor de arte ele vai trazer uma proposta. Olha, eu vejo mais esse filme... Porque até é uma questão que eu já vou apontar daqui a pouco, que é da palheta. Muitas vezes a palheta já vem para você. Olha, a palheta vai ser essa. A direção de arte já propõe aquela palheta, ou mesmo o diretor já fala, não, o filme vai ser todo azul, é todo escuro, é todo, sei lá, já existe uma proposta nesse sentido. Às vezes você não influencia nisso, você a partir disso você cria. E essa troca com a arte ela é muito importante porque assim, vai ser tudo escuro e a proposta são espaços pequenos. Então você consegue você vai trabalhar em cima daquilo e fazer uma proposta em cima daquilo. E aí, quando a Denise fala de defender, é porque muitas vezes tem coisas que são muito específicas, que você elaborou, você criou para aquele personagem. Eu acho que esse personagem ele é diferente, então ele tem uma coisa meio, sei lá, meio dark, não sei o quê, e ele usa sempre uma corrente X, porque aquilo significa tal coisa. Mas por quê? Não, porque isso. Aí você traz todo o enredo da ideia que você construiu. E muitas vezes, nesse roteiro, você nem tem necessariamente muito sobre aquele personagem, você entende ele no contexto. Mas aí você cria ele na sua cabeça. Porque o lance desses moods, dessas pranchas, né, dessa pesquisa que a gente faz visual, é entender quem são essas pessoas. Onde esse personagem, aonde ele vai? Ele trabalha onde? Quais são os amigos dele? Ele sai? Ele não sai? Ele fuma? Ele bebe? Ele sabe? Então, entender quem é ele, por mais que o texto não te diga, você precisa criar esse repertório imagético, visual, visualizar essa pessoa e propor. Não, esse cara bebe, fuma, sai à noite, ele usa essa corrente porque a corrente ele comprou numa loja de tatuagem porque ele conheceu uma menina lá que era vendedora. Sei lá, pode não estar escrito isso no texto, mas você pode criar esse enredo e na hora defender e falar, não, olha, é isso, é por causa disso, e eu tenho o entendimento desse personagem nesse lugar. E aí, claro, aí a questão de você também ter essa articulação e trazer proposta fundamentada. Você não pode chegar, porque é bonito. Não existe isso. Que eu acho que eu gostei, eu acho que vai ficar legal. Eu acho que vai ficar legal. Não existe isso. Você já tem que chegar, pá. É isso por causa disso, porque eu vi assim, porque a referência é essa, olha. Então, sempre a gente estar nesse lugar da argumentação é importante. Então, vamos seguir. Ih, gente, não vai. Aí o Photoshop, né? Eu baixei o Photoshop Express. E lá eu achei interessante. Só que aí o Photoshop Express, eu acho que tem uma hora que ele é pago. Isso que é um problema, né? Mas enfim, quem puder pagar, paga. Quem não puder também. Aí tem outras coisas, né? Que a gente está mostrando aqui.
Mas o interessante do Photoshop no celular é isso, né? Ele te propõe várias colagens, ele joga para você, você joga as imagens, ele vai e faz, você só escolhe. Então, isso é maravilhoso, né? É prático. Eu peguei essas fotos, eu criei um exemplo, que era do filme A Mulher que Eu Era. Algumas imagens eu não usei no mood desse filme. Algumas sim, eu só peguei só para fazer um exemplo, né? Aqui é a paleta de cor, é uma possibilidade também de tirar a paleta de cor das fotos para ter esse. Quando a gente propõe, é uma possibilidade, que é algo interessante, né? Dentro da sua pesquisa visual, pegar umas imagens e ter esse recurso é interessante. Aqui é o Adobe Color, que, enfim, só entrar na internet é super tranquilo, só jogar a imagem, é bem legal. E aí, agora eu vou trazer uns exemplos que eu fiz para a oficina e que eu fiz para o cliente. Tá vendo aqui, gente? Isso aqui é Google Drive. Vamos lá na direção de arte da Mulher que Eu Era. Então, Amiga, esse aqui... só abre a sua apresentação, só. Eu estou tentando tirar aqui esse negócio. Espera aí. Ó. Ah, vocês estão vendo isso? Estamos vendo, mas ainda não em modo apresentação. Agora E sim, agora? Flor. Então, o que Rolou. acontece? Aqui foi o início, sabe? Eu pesquisei a parte do figurino, eu li o roteiro, pesquisei a parte do figurino, tive meu entendimento, e o diretor de arte... nesse filme eu também era diretora de arte, olha que loucura. Mas eu dividi a direção de arte com o meu amigo Mica. Nossa, muito louca. A diretora de arte era eu. A diretora de arte era eu, é o filme. E aí a gente trocou muito, mas assim, eu sempre focada na questão do figurino. Então, ele trouxe umas imagens, umas referências que ele tinha pensado, e a gente foi afinando. Então, na verdade, isso aqui é quase que um diário de bordo, né? Não foi o que a gente apresentou parte disso, né, já selecionado, mas é que só para mostrar para vocês. A paleta de cor, que na verdade eu acho que a gente tirou, eu não sei, acho que foi do Pinterest, a gente fez uma pesquisa, que isso aqui também mudou completamente, tá, gente? No real, aconteceu uma outra coisa. Aqui foram as referências de filme, né? Então, quando a gente começa a fazer essa proposta visual, primeiro você começa com as referências de filmes que às vezes o diretor já traz, olha, eu quero fazer alguma coisa meio nesse caminho, ou a gente vai buscando mesmo para entender a história, né? Que a história falava dessa mulher, que ela queria entrar num padrão, né? E ela, quando ela casa, ela entra nesse universo. Só que esse universo de mulher casada é um universo quase que fantástico. Por isso que a gente vê aqui essas referências do Eduardo Mãos de Tesoura, o universo, né, daquele lugar meio lúdico, né? Esse filme também, que eu não sei qual o nome em português, mas que é muito bom, The Stepford Wives, que é esse padrão dessa mulher. Só que aqui a gente está falando de mulheres brancas, né? Uhum. E aí, as histórias cruzadas. Porque no filme, quando eu estou falando isso, porque no filme, A Mulher que Eu Era, está falando sobre a mulher negra e entrar nesse universo de mulher casada. Só que é um mundo fantástico. Então, a gente foi para os extremos. A paleta de cor mudou muito, ficou muito vibrante. Eu só estou falando mesmo para vocês entenderem. Então, aqui a gente mostra as primeiras referências, né? Tentando buscar essa mulher, né? A cidade, como seria a cidade, um padrão, né? Aqui já foi uma coisa que eu já me aprofundei na pesquisa. Quem é essa mulher, né? Essa mulher negra? E que assim tinha toda uma coisa desse mundo idealizado e dessa mulher negra idealizada também, né? Quem é essa mulher? Então, aqui foi uma busca. E aí, pensando no figurino, a proposta era não ter uma época, ser uma atemporal. Mas o que é atemporal, né? A gente tem que pensar quais são as referências que a gente tem e, a partir daí, criar. Então, eu fui muito nos anos 30, sabe? Anos 40,
pensando muito um trabalho de volume na parte superior, né? Detalhes, sabe? É um shape que ele é triângulo invertido, né? Aqui, esse volume aqui embaixo, que na verdade, essa foto de baixo, né? Central, ela é mais anos 60. Mas aí aqui eu pensei um pouco nessa confusão, né? De mistura de texturas, de volumes, porque tem um casamento. Então, aqui foi mais o caminho da proposta. Depois os figurinos, os croquis, que eu desenhei mesmo na mão e fotografei e coloquei aí, mas que nada impede de você desenhar no seu iPad, fazer um desenho digital e colocar, que é super possível, né? E aí eu misturei, né? A proposta desse visual, né? Porque ela tem uma mudança quando ela casa, e as imagens de referência. Você vê que aqui é tudo muito ideia, é uma colagem, é quase um caderno de pensamento. Mas quando a gente apresenta, por exemplo, esse desenho poderia ser um desenho digital mesmo, sabe? Poderia ser mais acabado, entendeu? Aqui embaixo eu coloquei essa foto, que é uma foto de livro, sabe? Às vezes você vai achar só no livro e é interessante colocar, sabe? Se vai agregar no que você quer mostrar, é importante. E os homens, no caso desse filme, tinha uma coisa de anos 60. Então, por isso que tem uma mistura muito grande, sabe? Aí aqui eu coloquei esqueci o nome esse quadro, você lembra? Ai, meu Deus, eu adoro esse artista. Esqueci agora, mas enfim. Não lembro. Coloquei eu ia falar Caribé, mas não é não. Oi? Eu ia falar Caribé, mas não é não. Não, Não né? é a Não, eu paleta que ele esqueci. usa. Eu esqueci. Gente, me lembre. Mas, assim, coloquei essas referências, então eu gosto muito de colocar a referência do figurino, o universo desse figurino, trazer imagens de arte. É importante misturar tudo. Aí tinha uma proposta também de maquiagem, que a gente pode sugerir, tá? Mas também não é uma... Dependendo da área que você trabalha, se é uma empresa muito grande, você não intervém nisso. Isso é conversado, mas na realidade, assim, o grupo de visagismo vai determinar. Agora, se é um filme, muitas vezes você coloca, a direção de arte pode colocar a proposta e trocar uma ideia com o visagismo. Depende muito da proporção desse trabalho, tá? Aqui a ideia do cabelo era ter uma transição de cabelo. Na minha primeira ideia era ter uma transição de um black para trança. Mas aí acabou não acontecendo isso, acabou acontecendo black para o turbante. E aqui era pesquisa, né? Que antes teriam mulheres brancas no filme, acabou não tendo, mas é só para mostrar essa estranheza. Tinha que ter uma estranheza na personagem. Os universos. Isso. Tá vendo aqui? A proposta é cena a cena. Mas é quase que um caderno de imagens, sabe? Aí eu vou mostrar outra agora que é outro filme também que eu fiz. Cadê você? Aqui. E é o Vó, a Senhora Lésbica, é o nome do filme. E aqui já tinham determinada paleta de cor, então eu só segui. Aí eu fui realmente na pesquisa. Fala. Oi? É uma pergunta aqui da Laila, né, sobre o croquis, né? Se é avaliado quando você vai apresentar para a equipe, né, composta pelo filme, tecnicamente a construção desse desenho, né? Ou Não. se são formas, mesmo que deixa eu ver se é isso mesmo, que não tenha tanta habilidade, uma forma de Não, você apresentar. você pode responder essa. Você pode responder essa. Então, eu fiquei sem graça se eu interrompi ou não, mas eu acho que Pode é bater uma a mãozinha pergunta... que você pode entrar, pode perguntar. Obrigada.
É porque eu sou uma pessoa muito crítica com o meu desenho. E fazendo as roupas sob medida, eu aprendi que o croquis é nada mais do que uma imagem, não é necessariamente como a forma técnica que aquela peça vai ser produzida. Só que o cliente, quando vê o croquis, ele se apaixona, porque aquilo é um romance. Então, quando a Mayra falou sobre, eu fiz um desenho à mão, mas você poderia ter feito uma ilustração no seu iPad ou na mesa digitalizadora, ao meu ver, eu consigo ver o desenho da Mayra e achar que ele tá ótimo, assim, pro que ela queria passar, entendeu? Ela conseguiu passar a ideia dela. Ele não é um croquis artístico, mas não é a proposta. Então, eu queria saber se nessas pranchas, é claro que a gente tem que apresentar um conteúdo bacana e visualmente bonito, não é um desenho cagado, mas se vai ser avaliado se aquele croquis é uma ilustração ou se você está tentando, de uma forma artística, colocar a ssua ideia, entendeu? Se é o objetivo. Não, imagina, não vamos olhar e falar, nossa, você precisa fazer uma arte aqui e tal. Não. Isso. Aí, o croquis nada mais é do que você passar a ideia do que você quer. Eu quero trabalhar. Até tem um croquis aqui, mas como não é meu, acho que eu nem vou mostrar. Eu preciso. Eu quero trabalhar nesse figurino volume na parte superior. Cara, você faz o croquis é só uma mensagem, na verdade. E, na realidade, não necessariamente você precisa fazer um croquis. Tem outras formas de comunicar o que você quer, de que forma você quer expor o seu Essa figurino. ideia. Então, não, eu falei para você, Denise, falar como você trabalha, porque você mesma não é muito do croquis, não é? Então, gente, eu sou um exemplo vivo, né, de que eu me boicotei praticamente 14 anos por não saber desenhar, tendo todos os cursos imagináveis da área da moda, né, no Brasil inteiro, todos os maiores profissionais eu passei por eles, mas o meu maior bloqueio era o desenho. E aí, na semana que vem eu vou falar melhor para vocês como que eu encontrei um outro caminho e que sim é possível a gente criar um outro caminho e de repente ser excelente nesse caminho. Então, eu me descobri num curso de portfólio, uma técnica de colagem, onde a partir daí foi a minha salvação da minha vida e a partir daí eu comecei a desenvolver todos os meus croquis para a coleção com base em colagem. Na próxima semana eu vou entrar um pouco mais para não entrar demais na aula da Mai. Vou mostrar para vocês, é cola e papel. Porém, parece que é uma pessoa na passarela. Então, pessoas já me pediram esses looks. Denise, me manda esse look. Não, gente, isso aqui é papel, não existe, isso aqui é uma ideia. Então, foi uma técnica que eu fui me descobrir nessa técnica e a partir daí eu fiquei tão habilidosa a ponto de você olhar até fisicamente a colagem de achar que é uma roupa pronta. E não é. Então, assim, a gente também tem que entender que tipo de projeto que a gente está fazendo. Qual o budget que esse próprio projeto tem? Porque, por exemplo, o estilista, ele não precisa ser um ilustrador. Existem ilustradores que você pode contratar para que faça aquele croquis em específico. Como, por exemplo, para você vestir um artista e você quer apresentar a sua ideia, você pode contratar essa pessoa. Então, o cliente quer ter uma ideia de mais ou menos o que é que você está pensando. Você pode contratar essa pessoa se você não tem habilidade. Você pode desenvolver outras habilidades, assim como eu, como da parte da colagem, sabe? Alguém quer falar, Thales? Você quer falar? Tá com o microfone aberto? Não sei. Não, tranquilo. Então vamos Tranquilo. Tranquilo? Perfeito. Tá, mas pode falar, hein, gente? Podem Então, falar. semana que vem eu mostro ela... melhor meu processo. Mas é importante, sim, é importante perguntar, porque, assim, croquis, você não necessariamente você precisa fazer. É porque eu realmente, para mim, no processo que eu estou tendo as ideias, eu gosto de chegar e fazer. Tanto é que ali eu fiz a ideia, não desenvolvi, e depois é que eu vou, que trabalho a cor e faço bonitinho. Mas ali ainda estava o esboço, né? Bom, aqui, assim, esse filme tinha adolescentes e tal, então aqui já é a proposta do figurino para cada personagem. Se passa nos anos 20, aqui você vê que é puramente uma ideia do que se tinha nos anos 20, nos anos 2000, gente, nos anos 2000,
Então, é o universo da moda, né, dessa época. Aí os moods do personagem, quer dizer, na verdade eu só fui realmente fazendo sobreposição, entendendo quem era cada personagem, né? No caso era um casal, era uma mulher negra e uma mulher branca, então como cada uma se vestia, tinham as netas, então fui buscando. Você vê que não tem, é realmente o universo de cada um. Pensando no figurino, bem pão, pão, queijo, queijo, sabe? Os detalhes, né, que eu quis trazer para determinado personagem, até para marcar o tempo, né? Mas coisas muito específicas para o figurino. Os figurantes, porque nesse filme de universidade, né, tal, de fim de curso, tinha a figuração e a figura, porque tem isso também, às vezes, dependendo do trabalho, tudo depende do trabalho, tamanho do trabalho, qual a quantidade de verba que tem. Então, nesse não tinha tanto. E aí os figurantes, que eu me lembro, eles iriam levar, sabe, determinadas pessoas iriam com a própria roupa. Então, e é um trabalho muito maior quando a gente faz isso, sabe? Quando você tem que mostrar a proposta para a pessoa e a pessoa tem que ter. Simples assim, ela tem que ter. Se ela não tiver, aí você tem que reelaborar isso. Na verdade, quando é assim, dá muito mais trabalho do que simplesmente você ter uma verba e vestir a pessoa do jeito que ela tem que ser vestida. Mas isso acontece, tá? É também um momento realidade. E aí segue, mesma coisa, aí a proposta dentro do universo dos anos para os homens dos anos 2000. E é que você vê que é um mood muito simples. Não tem muita coisa, sabe? É só para entender mesmo a ideia de cada um. Aí, indo para a próxima, os testes que eu fiz agora, que eu vou mostrar. Esse aqui foi o Canva. Então, no Canva, ele já tem lá um modelo pronto. É tão tranquilo, gente. Eu acho que eu vou começar a usar mais. Ele já tem o modelo lá, você só escolhe qual é, o que você quer, como você quer colocar. Aqui eu usei também a ideia da mulher que eu era, mas não foi assim, vocês viram, não tem nada a ver. Essa imagem aqui que eu tinha aqui, achei interessante, achei que tinha a ver. Aí, aqui eu separei da seguinte maneira. É uma ideia, né, que você pode fazer. O universo, né, dessa personagem, onde ela mora, parará, que vocês poderiam encher de imagem mesmo, colocar muita imagem sobre quem ela é, onde ela come, quem são as amigas, como é que faz, casou, não casou, enfim, tem um cachorro. E segundo, o figurino dessa personagem, ela tem duas fases. Geralmente, eu acho até que não sei se eu já mostrei, mas enfim, eu acho que eu vou mostrar ainda. Geralmente, eu gosto de escrever, sabe? A proposta é na primeira fase, a gente vai usar, vamos dizer que seja de época, poderia ser de época ou não, mas enfim. Aqui ela está nos anos 20, exemplo, tá? Aqui nem é esse figurino, mas enfim. Ela está nos anos 20, então a silhueta é assim, assim, assado, tem essa referência tal. Tem esse objeto específico da personagem, uma medalhinha que ela usa porque a mãe deu, não sei o quê. Segunda fase. Aí, tá, vou até pular aqui. Segunda fase. Ih, cadê a gente? Não apareceu? Bom, acho que não quer aparecer. Aí, enfim, tem uma segunda fase que você vai e explica, não, agora ela está nos anos tal, não sei o quê, nananã. A medalhinha continua ali, é uma medalhinha do personagem, é simbólico, pá, pá, pá. Ok. Eu poderia construir essa apresentação dessa maneira. E a partir daqui, por exemplo, primeira fase, criar um outro mood específico. A primeira fase é anos 20, então vamos lá. O que tem nos anos 20? Como é que é? Qual o universo? Onde se caminhava? Como era a cidade dos anos 20? O que se comia nos anos 20? Então, é criar o universo daquela personagem e, a partir daí, é a mesma coisa, tá? Mas eu estou mostrando só a forma como pode dividir mesmo. Aí, coloquei a paleta de cor. E não está aparecendo, né, gente? Vocês estão vendo alguma coisa? Vou Estranho. sim. Depois aqui? Depois da A paleta de paleta. cor? Agora na paleta não. Depois da Estranho. paleta parou. Tá preto. Vou abrir Você de pode ter novo. fechado esse slide na apresentação.
Não, tá aqui, ó. Ele não tá abrindo, mas aqui vocês veem? Vimos. É estranho, né? Aí, tipo, Dá para ver. segunda, vou deixar assim, segunda fase. Aí Isso. explica, tananã, tananã. Aí acaba aqui mesmo. Então, aqui, assim, é só uma ideia. E isso eu fiz no Canva. Tipo assim, é muito prático, não tem muita dificuldade. Mas é como você pode organizar, sabe? É uma proposta. E o Keynote, que também é o mesmo caminho, mas assim, eu estou apresentando isso, são maneiras. O que vocês vão buscar é algo que facilite a vida de vocês, sabe? Ah, é melhor para mim o Canvas, é melhor para mim o Keynote, ou o Google Drive. Então, aqui é um exemplo também, seguindo, ó, pesquisa. Isso aqui eu fiz no celular mesmo. Referências, né, de pesquisa, aí Moodle. Aí uma montagem muito tosca, tá, gente? Porque eu fui usando aqueles. Horrível, né? Eu fui usando aquelas ferramentas e aí testando também o que, que era bom, o que, que não era. Assim, eu tive algumas dificuldades com algumas ferramentas, porque você não consegue, ainda mais no celular, é difícil, sabe? Por isso que eu realmente prefiro o Photoshop. Mas, assim, tem algumas ferramentas que eu gostei mais, até anotei aqui que o Background Erase eu achei mais fácil de usar. O Photoplay achei bacana, mas é difícil, né, de você recortar, fica tudo muito... E o Removal, realmente, eu não gostei muito, não. Mas, assim, cada um que use o que ache mais interessante, que seja mais fácil mesmo. Essa é a ideia, sabe? Estou apresentando essas coisas para... existem milhares de ferramentas, existem outras além dessas, mas o importante é que vocês usem, vocês escolham coisas que realmente facilitem a vida de vocês. Não tem Photoshop? Pega outra coisa. Vai no Canvas, vai no Google Drive, vai em qualquer lugar, mas o importante é que vocês consigam fazer e apresentar. Esse é o mais importante. A gente tem milhares de ferramentas, tem outras que eu não conheço, mas que estão aí para a gente usar. E assim, é até interessante quem conhece outras ferramentas também falar aqui, trocar com o amiguinho, porque a gente está sempre aprendendo. Não existe essa, eu sei. Não, eu sei isso aqui agora, mas daqui a pouco muda, tem uma outra coisa melhor, mais fácil, mais prática. É sobre isso. É sobre processo, É é sobre o sobre o processo processo. criativo. Então, assim, a gente tem que entender que num processo criativo, depende da demanda, do tempo que você tem, às vezes tem demanda que você não consegue nem tocar no computador. É entregar, Você tipo não assim, é desenha pegar uma nada. roupa e vestir alguém. É. Assim, a gente vai se adaptando a cada coisa. E é bom a gente entender também que quando a gente está nesse processo aqui, né, com as habilidades que a gente tem, com tempo, com verba, as habilidades técnicas, isso aqui é o processo que a gente vai ter para executar aquela demanda. Mas aí, uma apresentação de portfólio já é uma outra questão, porque aí você vai ter o trabalho executado final, né? O trabalho executado final, as demandas que você teve que corrigir, porque às vezes o que você pensou inicialmente não é o que vai acontecer no final, e aí você vai se organizar no final para você montar o seu portfólio, o que é que você quer, que aquele futuro cliente ou uma forma de você apresentar seu trabalho, como que é que você quer que as pessoas vejam o seu trabalho. Aí já é uma outra questão. Aí você vai limpar, tirar, colocar, aperfeiçoar. Aquele aquele croquis que você não conseguiu executar naquela demanda, já que você quer apresentar o seu portfólio, você pode contratar um ilustrador para fazer, para colocar. Aí já vai para um outro contexto de layout de apresentação de portfólio, que isso dá um curso também mais lá na frente. Mas como a gente está com foco em prática, né, e no processo criativo, então é como a gente está se adaptando a cada demanda, a cada projeto aqui. Não, é exatamente isso. Os meus croquis geralmente eu faço assim, faço a ideia e tal. Aí depois de um tempo acabou aquele trabalho, aí eu vou lá no digital, faço, aí já meio que já até muda. Claro, faço já existe um produto pronto, mas aí eu faço um croquis artístico. Mas geralmente é isso, eu passo a ideia, entendo que é aquilo e a partir daquilo eu me guio. Aqui, gente,
só para mostrar, deixa eu ver. Então, eu achei muito interessante porque, assim, o Keynote, ele tem uns modelos, né? Só acho meio difícil, assim, a coisa de manusear no celular. Mas isso eu acho que é teste, né? Eu acho que é hábito, né? Quando você tem hábito de ficar manuseando ali, que é mais fácil no computador, você vê grande e tal, mas eu achei interessante, né? Tem lá tudo pronto, é a mesma coisa, você escolhe. Aí, sempre essa ideia de explicar, né? Eu gosto de escrever, explicar, no caso da paleta de cor e tal, mas também não precisa, cada um faz da maneira que achar melhor, mas eu acho que, às vezes, tem essa transição, né? De cor para personagem, ou de entendimento de como vai compor, né? Vão ser cores neutras, mas vai ter tons vibrantes, tal, por causa de alguma questão, às vezes tem uma coisa específica. Aí, gente. E peraí. Ah, voltou? Foi. Porque ele demora a aparecer, né? Agora tá preto. Foi. Foi, agora vamos ver se vai abrir aí. Aí é a mesma ideia, né? Colar a primeira fase, e aqui, de fato, algumas coisas eu realmente tirei da colagem. Aí eu expliquei e tal, não sei o quê, mas isso aqui é realmente só um exemplo. E o próximo, deixa eu abrir aqui. Que ele já está cansado. Olha, não abriu a outra. Peraí, vou abrir aqui mesmo. Que aí a De repente, segunda. nem coloca a apresentação. Não sei. Aí é mesmo. É Aqui slide, minha irmã. É lâmina. Eles pesam. menina. Que coisa. Caraca. Já perdi E- documento assim. Sério. Acredita? Aí aqui a segunda fase. É só um modo, tá, gente? Mas não precisa necessariamente. Botei o croquis. Aqui já é a foto dela. Isso aqui já é o personagem, tá? Já é pronto. É o que a gente fez. E aí, deixa eu ver aqui o que mais da apresentação. Aqui foi. Isso aqui é o videozinho só para vocês verem o layout do Keynote, né? Ali foi que eu fiz, né? Isso que eu já mostrei, tá vendo o layout? Como é que fica? É isso, realmente assim, entender o que é mais funcional, assim, sabe? Para você, o que é interessante. Mas aí eu vou seguir na apresentação, que ainda tem mais um pouquinho, tá, gente? Vamos seguir aqui. Fecha, fecha. Querem falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida, gente? Algum Ótimo. Eu processo? quero perguntar, porque eu sou a chata que pergunta, né? Não existe nada de chata. Por favor, aqui é pra gente trocar, a gente aprende em conjunto. Obrigada, gente. Então, é mais uma pergunta operacional. Exemplo, a figurinista é que, no caso, cria o que vai ser o figurino da produção. E aí, quem decide o que vai ser confeccionado, o que vai ser comprado e o que vai ser emprestado de acervos, por exemplo? É figurinista. É a figurinista que ramifica isso. É. E quando a direção fala assim, ó, o figurino tem um orçamento X, esse orçamento é para caber a produção e o aluguel das peças e a mão de obra das pessoas que vão trabalhar na equipe, ou são coisas diferentes? Não, depende. Aí você tem que perguntar, vem cá, eu estou recebendo essa verba é de produção? É só de produção ou é só de produção e tem o cachê separado? Isso precisa estar Entendi. claro. Isso aí você tem que perguntar Antes mesmo, de você claramente. começar a trabalhar. Entendi. Porque senão, às vezes, eu tenho isso. E falam assim mesmo, eu tenho tanto, e tanto você tem que, dentro daquele tanto, você tem que entender o quanto você vai gastar e o quanto que vai ser o seu cachê. E se vale a pena, porque às vezes não vale. Você fala, caramba, vou receber isso, não tem quase nada para produzir tal peça, e aí vou ganhar só isso, quer dizer. Então, é bom perguntar assim claramente, vem cá, mas isso aqui é o valor de produção e o cachê é separado, né? Entendi. Só sobre Tá. isso. Deixa bem E claro, porque senão. sobre a produção, vocês preferem, tipo assim, preciso arrumar tantas peças. Vocês preferem mandar fazer ou vocês preferem
alugar em acervos ou até comprar em lojas? O que imediatamente é a primeira opção para vocês que trabalham nessa área? Tipo, prefiro fazer assim. Não, depende da Depende produção, também. tudo Depende. depende da Depende. verba, depende... Às vezes o que é proposto é humanamente impossível, fisicamente e no tempo também impossível. E a gente tem que ter, quando a gente não tem experiência, é normal a gente cair em algumas ciladas, né? Mas a gente também vai aprendendo. Então, que eu vou falar mais na semana que vem, a questão de planejamento é fundamental. A criatividade, ela é estupenda, mas quando a gente chega na prática, o que vai entregar ou o que vai definir a qualidade de um projeto, de uma entrega ou não, é o planejamento. Porque se vem um job para você, vem uma proposta de trabalho para você, que você tem que entregar, por exemplo, em uma semana, um filme com tantas cenas e com inúmeros figurantes e personagens, e que o personagem tem inúmeras trocas de figurino, e te dão, por exemplo, R$ 1.000 para você tirar o seu trabalho, o transporte. Amiga, eu tô falando que a galera é nesse nível. O transporte. Você Acabou, você não tem aí dinheiro. propõe Você no pede meio para todo disso um mundo. figurino Traz uma roupa. exclusivo. E você tem que colocar, você tem que contratar uma costureira, comprar tecido, aviamento. Gata, você não vai entregar. Então, assim, é entender como que funciona também o mercado. E eu sei que quando a gente está no começo, a gente não consegue entender muito amplificado o que é. Então, assim, uma dica que eu dou muito direta para quem está começando. Conversa com qual a demanda, quanto tempo, o que você precisa. Mudou, vai custar. Não adianta, você não pode tirar do seu trabalho, do seu dinheiro, do que você vai receber para desenvolver aquilo, para solucionar um projeto. A não ser que, porque às vezes existem projetos que a gente pega com tanta sede, porque é uma oportunidade de trabalhar com tal diretor ou com tal persona, e a gente cai numas marmeladas assim na vida que é de se arrepender. É de se arrepender literalmente. Então, para que a gente meio que consiga entender onde a gente está entrando, a minha dica é fazer um planejamento, anotar tudo que essa pessoa está te trazendo. Olha, o diretor, é um filme tanto, a gente tem tanto, mas aí você vai fazer uma planilha, que eu acho que eu posso elaborar isso para vocês na semana que vem, de um roteirozinho do que você precisa minimamente para se começar um projeto e entregar de forma, né, saudável. Porque o que a gente vê no mercado muito nessa pós-pandemia são trabalhos insalubres que não tem como entregar. Ou seja, toda essa pesquisa que você pode estar fazendo pode ser uma perca de tempo, de dinheiro, de psicológico que você não vai entregar. Até porque seu tempo é dinheiro. É E dinheiro também. as pessoas não valorizam isso. Às Sim, vezes, na teoria você começa a trabalhar quando você está fazendo a primeira reunião, né? Para entender o que é. Ou mesmo a pesquisa. Ou mesmo quando você pesquisa, te propõe, você pesquisa e faz uma sugestão, já é um trabalho. Só que, assim, falando do mercado, isso não é valorizado. Porque um arquiteto, se você chegar no arquiteto e falar, me faz uma sugestão de não sei o quê, você vai pagar pela sugestão que ele te oferecer. Existe um valor. É como uma consultoria, né? Claro. Exatamente. Agora, no figurino, na moda... E aí, é a Laila, né, que perguntou? Sou a curiosa. Sobre as demandas, é justamente isso, a gente avaliar que tipo de projeto que a gente está tendo, porque se é um comercial, né, uma publicidade muito direcionada, e você tem determinado tempo para entregar, você vai começar a entender, a fazer meio que um xadrez, é um jogo de xadrez, mas eles estão querendo, por exemplo, vamos criar um croquis, vamos ter que procurar uma costureira, mas aí você tem que analisar o seguinte, me deram 3 dias para entregar esse figurino. Eu vou ter que procurar uma costureira de confiança, eu tenho que comprar os aviamentos, comprar tecido, não sei onde é que fica, onde está a costureira, eu tenho que ter esse deslocamento. Então, assim, se vem uma proposta para você, você analisou. É uma sexta-feira, geralmente é uma sexta-feira. Tipo, você analisou que não tem como entregar, tem que pensar rápido. Às vezes é isso, é pensar rápido. Você vai entrar numa marmelada que você não vai entregar. Então, você já fala, não entrego. O que eu consigo fazer para você agora é ir no shopping comprar uma roupa. Acabou, que fecha 10 horas.
Entendeu? Às vezes a gente tem que E analisar. uma dúvida mais técnica também sobre essa parte que você falou. Se for essa opção, não tem como produzir, porque eu entendo que qualquer costureira humanamente tem um trabalho dela, não dá para você chegar lá, a não ser que você pague o justo, e amanhã a pessoa tem a peça pronta. Tá, vou no shopping. Vou no shopping comprar, a pessoa tem que pagar o valor do shopping, da conta que vai dar na loja, e o seu valor, certo? De você estar indo fazer esse trabalho, de ir ao shopping, de escolher e de deixar as peças na casa da pessoa, por exemplo, certo? Isso é comum. Você tem que cotar tudo. Porque, assim, as pessoas às vezes te dão um É um valor planejamento. para ver se cola. Mas aí você tem que ser mais esperto que essa pessoa. Você tem que ver os processos que você tem que executar. Se deslocar, comprar o seu trabalho de fazer isso, né? E levar até o local. Então, todo o custo de ida e volta, de compra, né? Ou de locação. Você tem que colocar também no seu orçamento a possibilidade, por exemplo, de uma locação ou de um empréstimo, lavanderia, se descosturar. Posso fazer uma sugestão? Acho que a gente pode entrar mais nesse assunto semana que vem. E esse, assim, Vamos. na real, esse assunto é outro assunto, né? É planejamento, que eu acho que é super importante também, porque, de fato, não se fala muito sobre isso, e são poucas pessoas que são realmente organizadas, assim. E quando você é autônomo, que é muito difícil, você realmente, você já tem que ter esse pensamento todo articulado. Pensar isso, que é uma sexta-feira, que só tem a loja até sábado, né? E você vai ter que resolver. Será que é possível? Então, assim, acho que a gente pode entrar mais nisso semana que vem, que eu vou terminando essa apresentação, tá bom? Tudo bem? Bora. Vamos lá. Então, aqui, na verdade, Eita, caramba! São as outras... Aí, realmente, aqui é como foi, né? A mulher que eu era, como ficou, os croquis e como realmente ficou no cenário. Isso aqui vocês já viram, que eu fiz no Google Drive. Nananã. Aqui também exemplos de como montar a paleta de cor com figurino. São exemplos mesmo que eu busquei. E pronto, encerrou. Só precisava chegar até o final, porque a gente começou a falar de outros assuntos. Então, assim, na verdade, assim, só para concluir, aqui a ideia foi falar um pouco sobre como criar esse layout, quais são as ferramentas práticas para a gente usar no dia a dia. Cada um tem uma escolha, não existe certo ou errado, se eu uso o Canva, fica no Canvas, não precisa necessariamente pagar para usar. O importante mesmo, no final das contas, é que você resolva. Assim, ninguém vai te falar para você tem que usar isso, você tem que usar aquilo, tem que fazer desse jeito, não. Se você resolver da melhor maneira possível e ficar esteticamente apresentável, que é o mais importante, que eu acho que é isso, né? A gente está falando de figurino, a gente está falando de moda, a gente está falando de estética. Tem que ficar minimamente bonito. É sobre isso. Se estiver organizado, é sobre isso. Acho que a gente pode entrar, sim, mas nesse assunto, a Denise vai falar, né, sobre essa montagem também no manual, vai mostrar o trabalho dela, a parte prática, que é importante. E a gente pode dar uma pincelada nesse assunto sobre o planejamento, que é extremamente importante. É um outro assunto, tá, gente? Mas vamos falar, porque, de fato, é muito importante, principalmente para quem está começando, ou mesmo quem é autônomo, eu sei como é isso. E muitas vezes eu tive essa dúvida e eu, na verdade, aprendi vivendo. Né? Não teve ninguém que falasse para mim, olha, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eu também entrei em umas furadas, às vezes você entra com parceria e tal, e não é tão legal assim, enfim, mas a gente vai aprendendo, né? Eu acho que é sobre isso. E eu acho que trocar a nossa experiência com vocês, de alguma maneira, vocês, quando chegar lá, já vão evitar esse problema, né? Já vão saber, já não vão errar como a gente errou, dando cabeçada na caminhada, mas acho que faz parte também, né? Exatamente, é na base do erro que a gente vai aprendendo, mas de uma forma bem geral, a gente, principalmente quando você não está com grandes produções, né, com grandes jobs, e parece que é uma coisa. Se há 5 anos, 10 anos atrás não tem muita verba, imagine agora. Esse é o caô que se jogam, né? Mas a gente tem que também analisar
qual o tipo de entrega que você faz, né? A qualidade da sua entrega, que tipo de job é. Então, assim, se a gente consegue ter uma visão mais 360 de todas as propostas que vêm para a gente acaba não entrando nesses projetos inviáveis, sabe? Que não vai ser saudável e que, tipo, você vai continuar no jogo de nem conseguir, como é que fala? Sobreviver, pagar suas contas e o que foi inicialmente um sonho passa a ser um pesadelo. Então, a gente conversa mais na semana que vem sobre essa questão de planejamento, né, e de execução na prática, né? E a Mas gente pode alguém quer entrar fazer nisso. alguma pergunta, só para, sem ser assim tão profunda sobre planejamento do que a gente viu hoje? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguém quer falar Querem que alguma traga coisa? Todas... algum assunto, algum ponto específico para a próxima aula? Tá todo mundo dormindo. É sábado, amiga. É Não, eu tô sábado. aqui, mas eu resolvi não perguntar mais. Eu só quero agradecer por tudo que vocês contaram, mesmo que saiu um pouco do script. E o conteúdo tá muito bacana, gente. Parabéns. Imagina, imagina. Eu já ia trazer essa questão de execução na prática, né? De como que, de acordo com cada demanda, os caminhos que a gente vai, se a gente desenvolve do zero, se a gente compra, se a gente aluga. Eu vou entrar na próxima semana, tá bom? E tudo depende, né? Na real, assim, não existe muito... Tudo depende, né? Não existe muito certo ou errado. A verdade é essa. Oi, gente. Tá me Oiê. ouvindo? Oi, sim. Prazer, meninas. Muito legal o curso, tá? Muito, muito legal. Eu, na verdade, tenho uma dúvida em relação à apresentação. A Mai colocou ali mais ou menos como é que ela faz essa apresentação e a entrega, mas existe um roteirinho, tipo, primeiro, eu acho que você fez até rapidinho, assim. Primeiro você faz uma apresentação do universo, depois você parte para a apresentação da personagem, e aí bota o figurino da personagem. Essa sequência tem uma Tem, lógica padrão, assim? tem uma lógica. Primeiro são as inspirações, as referências, né? Às vezes você começa, se tiver referências de filmes, né? De alguma coisa que você viu. E depois o universo da personagem, e tudo, né? Ela tem amigo, não tem amigo, sai, não sai. Então, foto de comida, come, mora onde, todo o universo dela, imagens que você achar interessante. E depois o personagem, né? De repente já tem uma estética que você já viu de imagem, né? De figurino. E aí essa silhueta, né? Que silhueta é essa? É de época, não é? Então tem essa colagem da personagem. E depois, se você quiser, tem o croquis, que aí pode ser o croquis ou pode ser essa outra opção que a Denise vai falar semana que vem. Mas o croquis é a ideia de você, de alguma maneira, não é necessariamente croquis, mostrar fisicamente ali, ou numa outra colagem, como você está pensando naquele figurino. Né? Essa é a questão, porque às vezes, ou uma montagem, uma colagem mesmo específica, porque às vezes você visualiza, mas o outro não visualiza, o cliente não visualiza, o diretor não visualiza. Essa é a questão. Sim. Por isso que ou tem que ser um croquis ou uma colagem muito específica que dimensione, que a pessoa olha, é isso. Então, ela está querendo trabalhar mais o volume na parte de cima. Não precisa ser uma coisa muito específica, mas a pessoa precisa entender o que você está propondo. É só sobre isso. Né? Precisa ser artístico, mas esse é o roteirinho. Universo, referências, universo, personagem, croquis e tem a paleta de cor. Que aí pode entrar ou antes ou depois, porque a paleta pode ser dada ou você mesmo criar essa paleta de cor. Então, esse é o Tá. roteiro. Uma outra dúvida em relação à caracterização, assim. Deixa eu ver como é que... Vou formular o que eu quero falar. Eu imagino o seguinte: o diretor criou um personagem, o roteirista criou um personagem, que ele coloca ali na sinopse do filme, da série, sei lá.
E aí vem pra gente, pra figurinista, criar esse figurino desse personagem. O figurinista pode mudar esse personagem no sentido de, tipo, o roteirista colocou um personagem que ela é mais cheinha e ela usa roupas mais folgadinhas e tal. Aí você, na sua visão, entende, a gente figurinista, na visão, entende, poxa, mas o roteiro tá indo para esse caminho, eu acho que eu vou botar uma roupinha mais coladinha no corpo, ela não tem vergonha do que ela é. Eu posso fazer essa mudança? Não, você pode propor. Você pode propor, Tá. e aí tem que propor com argumentação. Não, peraí, olha Uhum. só, eu vejo que esse personagem ele usa uma roupa X porque ele mora em tal lugar. Em tal lugar, aí você já vem com uma prancha. Em tal lugar as pessoas são assim, são assado, elas se vestem dessa maneira. Eu acredito que como ela vive há muitos anos, desde que nasceu naquele lugar, e ela ama viver naquele lugar, ela está extremamente integrada. E aí você vem com argumentação que pode acontecer do diretor falar, não, eu acho que tem que Uhum. seguir exatamente o briefing, o que o roteirista escreveu, entendeu? Pode Então acontecer. a gente precisa ter, para fazer esse embasamento, precisa ter muito, entender muito sobre o cenário que está inserido ali, aquele personagem, né? Tá. Sim, Perfeito. sobre o cenário, ter esse diálogo com o diretor de arte, ter esse diálogo Uhum. com a direção e, e, se, e se calcar de argumentação, porque se aquilo é muito Uhum. importante para você, você tem que defender, mas sabendo que pode ser que você não ganhe, Sim. tá? Sim. Mas você tem que ir e chegar, não, eu acredito, porque o personagem mora em tal lugar. Em tal lugar as pessoas Exatamente. se vestem assim, e tarará, tarará. Vem com Perfeito. argumentação. Nunca vem porque, que é mais bonito. Não existe isso. Não E existe aí nada Legal. disso. vem Mai, com a argumentação, você fala a questão mesmo de morar em determinado lugar, às vezes é uma vírgula, uma palavra que está no briefing ali, por exemplo, uma pessoa que mora em Salvador. E aí, tipo, todo mundo esqueceu que é, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, uma cidade super quente, e é um bairro específico que tem uma praia à frente. Então, tudo isso vai falar sobre essa pessoa, né? E aí a gente não só, além de sugerir, você já traz isso que você já percebeu que está ali, que está faltando, que ninguém ainda não se atentou, e você já constrói e traz pautado para você defender aquele personagem naquele mood, naquelas condições ali. Não é só, eu acho que. Não, você já traz o personagem Exatamente. vestido naquele contexto, sabe? Não, e Uhum. fora Legal. que assim, fulano mora em Salvador, mas ele mora num lugar específico que é diferente do outro lugar. Então, é entender que lugar é aquele, porque às vezes a pessoa tem uma visão X de Salvador e acha que todo mundo se veste daquele jeito, mas o fulano mora em um bairro super específico que as pessoas são de outra Não, maneira. Então você tem que exatamente. pesquisar, porque senão aí cai naquele lugar, no estereótipo. Não, vi que todo mundo de Salvador se veste assim. Não, mas fulano mora no outro lugar, no outro bairro que é diferente. É o lugar alternativo de Salvador. E como Ou que a periferia, o pessoa bairro burguês. como que aquela pessoa que mora naquele lugar alternativo ou periferia ou burguês veste? É diferente da parte central de Salvador. Então, é pesquisa. Então, a pesquisa vai fazer a gente sair desse lugar comum, né? Porque eu acho que é muito cansativo, né? Também. Assim. Toda hora a mesma coisa, as pessoas. É assim. Não, não é assim. Pesquisa primeiro. Pesquisa, entende, e depois você elabora e argumenta. Uhum. Né? Perfeito. Obrigada, gente. Gente, estamos chegando ao fim. Mais alguma pergunta? Já temos que partir. Eu tenho uma dúvida, Maíra. Vai. Oi, gente, primeiramente. Então, a minha dúvida é sobre esse processo de decupagem, né, até chegar na pesquisa. Como que você faz isso? Tem algum jeito, assim, um caminho? Porque é um processo bem difícil para mim a decupagem. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de prestar atenção no que eu estou lendo, então eu tenho que reler muitas vezes, e aí, às vezes, eu não me atento a algum detalhe, por exemplo, sei lá, é uma fachada da escola, e aí tem figuração, e aí são muitas informações ao mesmo tempo, eu acabo me perdendo, assim, com pegar essas informações, sabe? Como que você faz esse seu processo da decupagem? Cara, na verdade, assim, eu leio e vou marcando. Eu posso até depois mandar, de repente,
se eu achar, né, um roteiro que eu tenha feito. Mas eu leio, vou marcando informações específicas de época. Às vezes no roteiro já está demarcado lá, fulano veste tá de amarelo, não sei o quê. Aí é o momento de você perguntar para o diretor, é muito importante essa pessoa estar de amarelo nesse momento? Porque está escrito. Ele pode falar, não é, para mim não é importante. Aí você veste de acordo com do seu entendimento, sugestão. Mas é entender isso, quando você começa a decupagem, é entender que tempo, qual é o momento, né? Se existe uma época determinada, é dia ou noite, se vai ter troca, se, por exemplo, a pessoa vai ser atropelada, então você sabe que tem uma roupa dupla, não sei o quê, entendeu? Sujou a roupa, então você sabe que vai ter que fazer mais, é ir decupando mesmo, cada trechinho. Eu posso ver, de repente, um texto específico e mandar para você, sabe? Para você ver mais ou menos. Mas a ideia é essa, de ir lendo com calma mesmo, marcando tudo, prestando atenção na época, prestando atenção nas ações dos personagens. Porque se ele for atropelado, ele vai ter que ter uma roupa dupla, então já tem que escrever isso. Mudou o dia, ele chegou, saiu do trabalho e voltou. Então está com a mesma roupa. Ele pode estar sem uma jaqueta, mas ainda assim é a mesma roupa. Não, é outro dia. Então é esse entendimento. E é chatinho mesmo, mas tem que ler devagar e ir marcando. Obrigada. Nada. Gente, eu preciso agradecer a vocês por hoje. Eu sei que é super difícil acordar sábado de manhã, frio, chovendo, enfim. É sábado de manhã, né? Mas vocês estão aqui. E eu quero agradecer muito, agradecer a Denise. Hoje foi maravilhoso. Eu espero que semana que vem... Quer dizer, espero não, semana que vem vai ser maravilhoso também. E aí a gente vai entrar mais nesse assunto também, né, do planejamento, que é super importante. E é isso aí, vamos que vamos. Também, quando vocês tiverem dúvidas, pode falar. Pode mandar também. Por e-mail, pelo WhatsApp. De repente, uma demanda específica que vocês queiram saber também, mas a gente pode também já meio que falar um pouquinho, tá bom? Perfeito. Gente, eu não estava na aula passada. Ela foi gravada? Onde eu encontro? Foi. Quem és tu? Cadê? Liliane? Vanessa. Vanessa? Vanessa. Souza? Vanessa Cordeiro. Foi gravada, sim. Eu te encaminho por e-mail, tudo bem? Fechado. Liliane. Tá bom, então. Então vamos partir, gente. Obrigada, de verdade. E bom final de semana para vocês. Para tá bom? você. Isso mesmo. Ótimo final de semana. Até semana que vem, tá, gente? Semana Obrigada, que vem. Beijo, obrigada. Tchau. Beijão, tchau. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Até sábado.